Olá, meu nome é Luciano Mendes, sou professor de Inatel e sou responsável pelo projeto para desenvolver uma proposta de rede de acesso para as futuras redes móveis, empregando a ideologia ou a filosofia de rádio definido por software. Eu vou apresentar aqui um escopo do que é esse projeto, né, o que nós visamos atingir com esse projeto, quais são os problemas que nós tentamos resolver e a forma como a gente está implementando essas propostas que nós estamos chegando. Esse é um projeto muito extenso, são 7 linhas de ações que acontecem simultaneamente e, obviamente, esses resultados vão ser obtidos por diversas pessoas, diversos pesquisadores aqui do Inatel. Eu vou fazer uma introdução e depois esses pesquisadores vão apresentar as suas contribuições específicas, né, mostrando os avanços que nós estamos obtendo nessas diversas frentes. Bom, então o problema nosso inicial é o seguinte, né, se a gente olhar para a história da evolução das redes móveis, a gente começa lá na primeira geração, onde nós temos o fim daquele paradigma, né, de você ter que ligar para um lugar para falar com uma pessoa. Antes de a gente ter a primeira geração, para você falar com uma pessoa, você tinha que ligar para um lugar, né, e essa pessoa tinha que estar naquele lugar para você conseguir estabelecer a comunicação. Quando veio a primeira geração, esse paradigma foi quebrado. Você passou a ligar para alguém ao invés de ligar para um lugar. O problema é que essa rede ela ficou muito demandada. Todo mundo queria ter um celular. E ela é uma rede analógica e com baixíssima capacidade. Isso motivou a criação da segunda geração, que foi a primeira geração digital, né, onde a voz foi digitalizada, aumentando em muito a capacidade e viabilizando, né, a redução do custo desses aparelhos e também o custo do acesso. A maior parte das pessoas tiveram o primeiro celular já na era digital, já um celular de segunda geração. Bom, com isso, né, teve outro avanço, que foi a terceira geração, que trouxe a internet para os nossos bolsos. Agora nós criamos uma internet móvel, com o objetivo de permitir acesso a páginas de internet, mas também começou-se a ter o uso ali de algum tipo de consumo de mídia, porque as telas passaram a ser coloridas, os celulares começaram a apresentar ali capacidade de tirar fotos e também de reproduzir vídeos e fotos, e isso acabou também agora motivando a quarta geração, que levava, né, a ideia de você ter a mesma experiência com o celular comparado com aquela que você tinha com o laptop. Ou seja, você poder assistir vídeos de streaming, poder acessar YouTube, poder acessar a internet como um todo em banda larga. Com a quarta geração também nasceram as redes sociais. E aí então houve uma mudança no perfil do usuário. As pessoas passaram a usar o celular não mais para consumir mídia, mas também para compartilhar com os outros aquilo que elas viviam no seu dia a dia. Poder filmar o jogo de futebol, poder filmar o evento onde elas estavam e poder fazer o upload desse vídeo para uma plataforma de rede social, compartilhando a sua experiência. Ou seja, com a quarta geração, foi possível tornar do telefone uma fonte de geração de conteúdo. Ou seja, as pessoas passaram a ser meros consumidores de conteúdo para serem agora também provedores de conteúdo. E aí veio a quinta geração, né, que quebrou essa evolução de só haver maior aumento de capacidade, né? Com a quinta geração nós passamos a ter agora outros cenários, outros casos de uso, como por exemplo, redução de latência, aumento da robustez, e também agora a conectividade de vários dispositivos, cenários que não estavam presentes nas gerações anteriores. No entanto, quando a gente olha para esse contexto como um todo, fica evidente para a gente que ainda está faltando um cenário, né, que é muito importante para a gente, que é o cenário de conectividade em áreas remotas e rurais. As redes móveis elas são sempre criadas com o objetivo de prover conectividade em áreas urbanas, ou seja, em locais onde há uma alta densidade populacional. Com isso, o alcance de uma dada célula é pequeno, porque ela visa atender uma comunidade já com um número grande de pessoas, e além disso, é necessário você ter reprodução de várias células para você prover a cobertura numa dada região. Obviamente, quando a gente translada isso para uma área de baixa densidade populacional, nós temos um problema, porque o custo dessas células começa a ficar muito elevado por número de pessoas que são atendidas naquela dada área de cobertura. Então, isso acaba virando, né, uma barreira para a nossa expansão de cobertura em áreas remotas e rurais. O que a gente vem propor aqui, então? A gente quer propor uma solução para levar a conectividade no campo através de uma rede móvel desenhada para esse cenário. Como é que a gente vai fazer isso, então? Atacando as barreiras que impedem com que o sinal de uma rede móvel chegue em áreas remotas e rurais.
E a primeira barreira é a questão do custo elevado do espectro. Hoje, para uma operadora conseguir colocar o sinal em uma dada região, ela tem que participar de um leilão, ela tem que ganhar a concessão do espectro, e isso requer um investimento de uma quantia muito alta. Então, o investimento é muito elevado. Quando você olha para o cenário de áreas remotas e rurais, onde o número de pessoas atendidas não é tão grande, o retorno desse investimento acaba sendo muito longo, o que desestimula a presença de uma operadora nessas regiões. Reduzindo o custo do acesso ao espectro, nós conseguimos ter uma motivação financeira, comercial, para que novos provedores consigam prover esse serviço em áreas onde as grandes operadoras não têm esse interesse. O outro problema é a questão da cobertura. Como eu falei anteriormente, as redes móveis desenhadas para cidades têm uma área de cobertura muito pequena, e a gente precisa aumentar essa cobertura para permitir que haja um número suficiente de assinantes dentro daquela área, dentro daquela célula, que seja capaz, então, de arcar financeiramente, né, com o custo daquela operação, de tal forma que a rede fique economicamente viável. E como é que a gente está fazendo isso, né? Nossa ideia é fazer uso do chamado TV White Space, que nada mais é do que explorar os canais de TV em áreas remotas e rurais que estão desocupados, né? Por isso o termo White Space, né, de espaço em branco. São canais de TV que estão alocados por uma operadora, né, por um radiodifusor, mas que não está sendo efetivamente usado. Então, se você for lá e for ligar sua televisão e sintonizar esse canal, não vai ter imagem, não vai ter nada, porque ele não está sendo efetivamente usado, né? O canal está ocioso. Então, nossa ideia é colocar nesse canal, nessa banda, um sinal de rede celular 6G não licenciado, de tal forma que não seja necessário pagar pela licença de uso desse canal. Tá? Então, por isso que a gente chama o uso de TV White Space secundário. Né? Você não é o usuário primário daquela rede, mas você pode usar aquela banda enquanto não tiver um usuário primário ocupando. Então, esse é o princípio principal da nossa proposta de exploração do TV White Space. Como é que isso funciona, né? Bom, imagine que você tem aqui um espectro de frequência, né, com 2 canais de TV, e no meio deles ali você tem uma oportunidade espectral, porque é uma banda que não está sendo usada por nenhuma radiodifusora, certo? Naquela banda você pode colocar então o seu sinal da rede secundária de TV White Space, e você já consegue prover conectividade para os usuários operando nessa banda em caráter secundário. Vamos supor que no futuro uma TV se instale naquele lugar e coloque um sinal naquela banda. O rádio tem que ser inteligente o suficiente de perceber a presença desse sinal, articular com todos os usuários a mudança de frequência para um canal que esteja livre. Tudo isso sem necessidade de nenhuma pessoa interagindo, nenhuma pessoa configurando, né? Ou seja, sem de nenhum operador humano. A rede tem que ser capaz de fazer isso de forma autônoma e totalmente independente. Mas para isso acontecer, a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro deles, a gente tem que ter flexibilidade do uso do espectro, que significa então que a gente não pode ter nenhum tipo de filtro de RF. O filtro de RF ele engessa a mobilidade espectral, permitindo que você só trabalhe naquele canal. Então esse sinal ele tem que ser criado para já em banda base ter uma conformidade espectral que permita a radiodifusão sem a necessidade de uma filtragem lá no seu amplificador de RF. O segundo ponto é que esse sinal ele tem que ter baixíssima emissão fora da faixa, ele não pode causar interferência nos canais de TV que estão em volta. Então a gente tem que ter atendimento das máscaras de emissão sem usar um filtro de RF, e isso significa então usar formas de ondas inovadoras que atendam essa característica. O outro ponto importante é que a gente tem que poder fazer um uso fragmentado do espectro, ou seja, eu posso usar os pedacinhos de espectro que estão disponíveis sem a necessidade de fazer uma filtragem dessas pequenas bandas. De novo, essa alta conformidade espectral é essencial para você ter essa funcionalidade. E por fim, você tem que ser robusto para suportar as interferências causadas do sinal de TV no sinal de TV White Space. A gente já no projeto da nossa rede está se preocupando em fazer com que o nosso sinal não interfira na TV. Mas os transmissores de TV operando nem sempre têm esse cuidado. Portanto, pode haver vazamento de energia do sinal de TV para as bandas adjacentes. E quando a gente coloca o nosso sinal de TV White Space ali, ele pode sofrer interferência dos transmissores de TV. Então a gente tem que projetar essa rede para ser robusta a esse tipo de interferência. Então esses são os grandes desafios nossos, né? E como é que essa rede opera?
Então imagina que você tem ali uma estação radiobase, TV White Space, estabelecendo a comunicação com o dispositivo. Tá? Então você está lá ocupando todo o espectro, certo? Nessa comunicação. Só que se você usar uma forma de onda convencional, certo? Aquela que é usada, por exemplo, no Wi-Fi, no 4G ou até mesmo no 5G, essa forma de onda, se ela não for filtrada, ela vai apresentar uma alta emissão fora da faixa. Isso porque a forma de onda, ela tem um formato no tempo que faz uma transição abrupta de um símbolo para o outro, e isso resulta, né, numa cauda espectral muito longa, né, uma alta emissão fora da faixa. Então vamos supor que nesse cenário surja um usuário primário. Esse usuário primário ele vai ser detectado pelo nosso sistema de sensoriamento e a gente vai liberar aquela banda para esse usuário. Mas perceba que, porque a minha forma de onda ela tem uma alta emissão fora da faixa, a gente vai acabar causando uma forte interferência nesse usuário primário. Então o que a gente tem que fazer para resolver o problema? A gente tem que ter uma forma de onda que ela tem que ser concebida para ter baixa emissão fora da faixa e, com isso, coexistir com sistemas legados. Então, nosso objetivo, então, é criar uma forma de onda que seja adequada com essa coexistência com sistemas legados, que ela não cause interferência nos sistemas legados, certo? Então, como é que isso funciona, né? Então, o mesmo cenário, né? Nós temos a nossa estação radiobase, mas agora operando com essa forma de onda adequada para a coexistência com sistemas legados, desenhada para operação nesse cenário de áreas remotas e rurais. E nesse caso aí, o que nós temos, né? Nós temos essa comunicação acontecendo com uma forma de onda que tem uma suavidade de transição temporal e, com isso, uma boa conformidade espectral, certo? E no caso de surgir um usuário primário nesse cenário, a gente vai poder detectar da mesma forma a presença desse primário, podemos então liberar aquela banda ocupada pelo usuário primário, e agora observe que, por quem está usando a forma de onda adequada, nós não estamos causando nenhum tipo de interferência no usuário primário. Então a gente consegue estabelecer uma excelente coexistência entre a rede secundária de White Space e o usuário primário, mesmo quando esse usuário primário surge no meio da banda do nosso sistema de TV White Space. Então a escolha dessa modulação, né, uma escolha adequada da forma de onda, ela permite que haja uma boa coexistência entre os dois sistemas. O legado, né, que seria o sistema de TV digital, e o novo sistema, que é o que a gente está propondo aqui para o TV White Space. Quais são os objetivos do nosso projeto? São vários objetivos, tá? Então a gente vai atacar em várias frentes, né, vários desafios. O primeiro deles é com relação à implementação do rádio em si. Então nós já temos hoje uma pilha de protocolos implementada, toda ela em software, usando a filosofia de rádio definido por software. Então essa pilha de protocolo ela roda dentro de um PC convencional, certo? E ela já consegue prover todos os sinais a serem transmitidos e também todo o processamento dos sinais recebidos, tá? O problema é que a gente precisa agora fazer com que esses algoritmos operem com uma robustez necessária para que isso chegue no mercado. Então, mais próximo ainda de uma implementação para o mercado de fato. Então, nós estamos melhorando isso. Além disso, nós estamos implementando a solução de múltiplo acesso. Vocês vão ver lá diversas estações radiobase já podem trabalhar com diversas terminais, né, de usuários. Então, vários terminais de usuários acessam a estação radiobase e essa capacidade dessa estação radiobase em prover conectividade é dividida entre esses usuários. Isso é outro ponto que está funcionando. Nós estamos aprimorando agora, aumentando o número de usuários, permitindo uma maior divisão desses recursos. Nós também estamos trabalhando com o processo de sensoriamento espectral, que é justamente essa capacidade da estação radiobase e dos nossos sensores perceberem que aquele canal de fato está livre e que permite também identificar a presença de um primário e a sua flexibilidade de mudança de frequência. Isso depende também dessa capacidade de sensoriamento espectral. Aí também estamos trabalhando agora para fazer melhor uso da potência disponível na resolução do TV White Space. Hoje a resolução ela limita as redes TV White Space a trabalhar com 1 watt pico, então a gente tem que fazer um ótimo uso dessa potência, certo? Para a gente poder, de fato, né, ter o alcance necessário, ter a cobertura necessária e prover a vazão necessária nos casos de uso previstos para redes operando em áreas remotas e rurais. Por fim, a gente está integrando isso tudo com sistemas óticos, o que permite uma flexibilidade de você ter toda essa implementação da geração do sinal, do processamento digital de sinais em banda base, em uma operação na nuvem, certo? A gente pode pegar todo esse software e colocar isso num servidor na nuvem e levar o sinal de RF até o local onde vai ser irradiado sob fibra ótica.
E no nosso caso a gente usa rádio sob fibra, analógico, com largura de faixa limitada, o que permite o compartilhamento dessa fibra com outras aplicações. E por fim, né, nós estamos desenvolvendo essas aplicações, né, mostrando como é que as pessoas podem usar essa rede. Né? Então a ideia nossa é também mostrar como que as pessoas no campo podem agregar valor aos seus processos, seja eles agropecuários, ou seja até mesmo para a questão de fornecimento de conectividade de escolas rurais, ou centros de saúde, áreas remotas e distantes de grandes centros. Né? Então como que as pessoas podem usar essa rede, quais aplicações podem rodar sobre essa rede. Então a gente também está fazendo algumas demonstrações nesse sentido. Os outros colaboradores desse projeto vão apresentar a seguir quais são as contribuições que eles estão fazendo em cada uma dessas frentes. Então vocês vão ver com mais detalhes, né, aqueles avanços que a gente já está obtendo, aquilo que já está funcionando, vão ver os protótipos em andamento, de tal forma que vocês tenham uma visão bastante clara de quais são as contribuições desse projeto para o futuro das redes móveis aqui no Brasil. Olá, eu sou o Juliano, eu tenho atuado como pesquisador do Centro de Referência em Radiocomunicações e onde atuamos no desenvolvimento de soluções visando atender demandas reais do mercado brasileiro. Uma das demandas nacionais identificadas se refere à falta de comunicação em áreas remotas. Então são vilarejos, fazendas, escolas rurais, linhas férreas que não são atendidos por nenhum sistema de comunicação. Nós trabalhamos então nesse contexto, na especificação, na concepção e no desenvolvimento de um sistema que pudesse atender de maneira adequada essas áreas. Nesse contexto, o Inatel tem desenvolvido soluções tecnológicas que visam atender adequadamente esses cenários. Nós temos trabalhado com tecnologia de ponta relacionada, por exemplo, a formas de onda, modulação digital, processamento digital de sinais, estimação de canal, né, o uso eficiente do espectro e inteligência artificial. O nosso sistema ele foi desenvolvido usando o conceito de rádio definido por software, que permite que nós avaliemos, testemos diferentes tecnologias e algoritmos. Nesse conceito, nós podemos fazer uma evolução contínua da solução e adaptá-la a novos desafios. Bom, desse lado aqui nós temos um protótipo de uma estação central, que seria a estação rádio base, que é responsável por ter conexão com a internet e compartilhar esse sinal com outros terminais de usuário. Então, o sistema ele foi concebido para ter uma comunicação em longa distância. Então, por exemplo, nós podemos ter do lado de cá um terminal de usuário que pode estar localizado a dezenas de quilômetros da estação rádio base, e a partir dessa conexão via RF, né, o terminal do usuário consegue ter a conectividade e acesso à internet graças ao enlace provido pela rede de acesso desenvolvida. O provimento de conectividade em áreas remotas viabiliza diferentes aplicações, como por exemplo a inclusão digital, fazendas inteligentes, cidades inteligentes, aplicações de segurança, dentre várias outras. Nesse setup de demonstração, nós podemos comprovar, né, a integração do nosso sistema com equipamentos comerciais e dispositivos que operam em outras redes de comunicação, como por exemplo, tecnologia Wi-Fi, LoRaWAN, Sigfox, né? E também aqui uma estação meteorológica que estabelece comunicação em um padrão proprietário. Nós temos aqui dispositivos de leitura e acionamento que fazem coleta de informação de geoposicionamento. Então é um conjunto de dispositivos que podem ser utilizados nas mais diferentes aplicações. Desta forma nós demonstramos que o nosso sistema é compatível com outras soluções de mercado e também que a partir dele é possível viabilizar diferentes aplicações em campo. Esse cenário em específico ele está mais voltado para a área do agronegócio devido ao fato dessa área ser bastante relevante na sociedade brasileira, mas os dispositivos podem ser utilizados para outras diferentes aplicações. E no caso, esses dispositivos estariam instalados numa área remota. Então, a partir do enlace de comunicação provido pelo nosso sistema, as informações coletadas em campo podem ser transmitidas para servidores remotos,
a partir de onde outras aplicações podem ser utilizadas para processar os dados coletados nessa área remota. Aqui no caso nós temos uma interface onde é possível visualizar as informações coletadas em campo. Então, um profissional que esteja distante da área remota consegue acompanhar de perto o que está acontecendo lá, tomar ações e enviar comandos a respeito de sistemas ou dispositivos que necessitem ser acionados, ligados ou desligados em campo. Olá, meu nome é Diego, eu sou pesquisador aqui do Inatel. Então, no nosso laboratório do CRR, nós atuamos com tecnologias já de frequência que são fundamentais para comunicações sem fio, como por exemplo o Wi-Fi, entre outras tecnologias. Dentre os diversos projetos que nós trabalhamos aqui no laboratório, nós podemos destacar a criação de uma rede de acesso voltada para o atendimento a áreas remotas, que são áreas onde geralmente não há conectividade ou acesso à internet. Por exemplo, áreas rurais. E nessas áreas é essencial o uso da tecnologia conhecida como TV White Space. Ela é usada para que nós possamos utilizar canais que estão livres no espectro, canais de TV no caso. Esses canais eles permitem na verdade um bom alcance, o que é essencial para um sistema de transmissão a longas distâncias. E ele permite ser usado, então, a locais de difícil acesso com problemas, por exemplo, relacionados à infraestrutura. Então, esses são os principais motivos que levam à motivação do uso, no caso, de uma tecnologia de TV White Space para essa aplicação. Bom, então, para a gente poder utilizar os canais livres naquela região, a gente desenvolveu um software que consiste de uma interface gráfica para o usuário. Esse software ele permite a gente inserir alguns parâmetros de configuração e inicialização dessa rede de acesso para permitir a comunicação e levar a conectividade a áreas remotas. E a sua principal funcionalidade é a integração com uma base de dados de TV White Space, para permitir que a gente possa utilizar os canais livres de TV naquela região. Então, de uma forma resumida, essa interface gráfica ela permite que a gente insira parâmetros como a identificação de um determinado dispositivo, e também a sua localização, como latitude e longitude do dispositivo. Então, uma vez que esses parâmetros de identificação e de localização são preenchidos pela interface de usuário, o sistema ele realiza automaticamente uma consulta ao banco de dados que retorna os canais de TV livres para uso do nosso sistema. Então, como a gente pode perceber através desta interface gráfica, ao clicar no botão que envia os parâmetros de identificação e localização para a base de dados, o sistema vai realizar a consulta com o banco de dados e vai retornar através dos displays os canais de TV livres para uso, para a gente poder transmitir o sinal entre os dispositivos. Além disso, o nosso sistema ele fornece uma função de sensoriamento espectral embarcado, que permite identificar os canais livres e indevidamente ocupados naquela região. Então, caso isso aconteça, a nossa interface gráfica ela permite que o usuário possa inserir endereços de e-mails de órgãos competentes responsáveis, de forma que essas pessoas possam receber um sistema de alerta com a identificação desses canais indevidamente ocupados. Então, em linhas gerais, isso pode funcionar como um sistema de monitoramento e de fiscalização espectral também. Olá, meu nome é Luiz Gustavo e eu sou pesquisador aqui na XG Mobile. Uma de nossas linhas de pesquisa consiste na busca por formas mais eficientes para a utilização do espectro de radiofrequência, que é um recurso limitado e altamente demandado. No cenário atual, usuários primários, como as emissoras de TV,
são aqueles que detêm, que possuem o direito de uso sobre determinadas faixas de frequência para a realização de suas transmissões, de sua comunicação. No entanto, essas faixas reservadas apresentam muitas vezes intervalos não utilizados, espaços vagos, espaços em branco, do inglês white spaces, que permanecem livres em certas ocasiões. E é nesse contexto que surge o sensoriamento espectral como uma técnica que visa observar, monitorar o espectro de frequências com o objetivo de identificar esses espaços vagos, garantindo que não há transmissão primária ativa, ou seja, uma técnica de sensoriamento espectral ela é capaz de dizer se o espaço em branco está de fato livre. E dessa forma, novos serviços podem ser alocados nesses espaços por usuários secundários a fim de levar conectividade para áreas remotas e rurais. Um outro benefício do uso do sensoriamento espectral nesse sentido é o fato de haver uma grande contribuição, um auxílio na fiscalização por parte de órgãos reguladores, na identificação da presença de sinais maliciosos ou sinais não autorizados nesses espaços que supostamente deveriam estar em branco. Olá, meu nome é Matheus, o pesquisador aqui no NextG Mobile, e eu vou apresentar agora o nosso dispositivo de sensoriamento, que tem como objetivo sensoriar em uma banda a presença ou não de um sinal. Para isso, nós realizamos uma série de análises estatísticas e medidas para detectar esse sinal. Nós utilizamos uma técnica que é o detector baseado em norma. Esse detector ele é capaz de identificar sinais mesmo em condições variadas do ambiente, como sinais mais fracos, sinais mais fortes, sinais ruidosos. Então é algo bem robusto. Então aqui nós temos um sinal que está chegando do ar por meio de uma antena, e o nosso sistema de sensoriamento ele consegue detectar esse sinal e dizer que é um canal ocupado, ou seja, nós não podemos utilizar esse canal. Essa técnica, esse sistema, ele pode ser implementado como um sistema autônomo, um dispositivo autônomo, ou ele pode ser integrado diretamente em um rádio, um transceptor, como o nosso transceptor aqui dentro do CRR. Olá, meu nome é Anderson, eu trabalho aqui no CRR, na linha de pesquisa, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as minhas atividades aqui. Hoje eu trabalho na linha de pesquisa sobre redução de PAPR, que seria otimizar a relação de potência de pico com a potência média do sinal, a fim de você ter uma maior área de cobertura utilizando a mesma potência de transmissão que o sinal é feito. E também trabalho na parte de otimização da estrutura física do rádio, que é o transceptor aqui do CRR, com o intuito de estabelecer uma estrutura mais industrial para que possamos fazer os testes tanto na parte do laboratório, utilizando vários testes de transmissão, e também proporcionando uma estrutura mais adequada para fazer o teste em campo, que seria de trabalhar em qualquer temperatura, ambiente mais rústicos, como poeiras e outros fatores, e também fazer uma otimização de forma que o rádio possa estabelecer uma comunicação a longa distância para prover comunicação a áreas remotas, como pequenas cidades ou zonas rurais, né? Para que possa dar acesso à internet a uma taxa de até 100 MB com uma distância de 50 km. Então, baseado nessas funções, a gente tem otimizado o rádio para atender essas necessidades. E a parte de otimização que nós estamos estabelecendo aqui no rádio é para atender também testes em campos, onde faremos um teste no Ceará, no estado do Ceará, né, onde a temperatura é mais elevada. Então, por isso, a necessidade de ter uma estrutura mais robusta, industrial, para que possamos atender testes físicos para o equipamento. Olá, meu nome é Matheus.
Matheus Seda, eu sou pesquisador e professor aqui no Inatel. Vou falar um pouquinho aqui de uma das vertentes do projeto que a gente está desenvolvendo com o objetivo de alcançar e levar conectividade de qualidade para áreas remotas, que atualmente ainda é um grande desafio aqui no Brasil, onde milhões de pessoas, né, sofrem com falta de conectividade. Então a proposta do projeto é levar acesso e conectividade a áreas remotas e rurais, onde essas pessoas muitas vezes não têm acesso à rede celular e nem acesso à internet. E para isso a gente está utilizando uma tecnologia que é chamada de TV White Space ou TVWS, que visa a gente ocupar os canais de televisão onde as emissoras não estão utilizando esses canais. Então a gente conseguiria ter uma eficiência de espectro, né, do espectro de frequência, ocupando com um sistema. E uma grande vantagem de ocupar essa faixa de frequência é que a frequência de TV é uma frequência que tem um maior alcance. Então já seria um ponto positivo para levar e expandir ainda mais o alcance das redes, né, da conectividade. Por outro lado, tem um desafio que está relacionado à potência máxima permitida para a transmissão dessas redes TV White Space, que esbarram numa potência máxima de 1 watt de pico. E isso interfere de forma negativa no alcance. Então, para isso, a gente está realizando nessa vertente do trabalho predições de cobertura, onde a gente consegue analisar o alcance do nosso sistema através de um software de simulação que mapeia a região e através disso a gente consegue medir esse alcance. Bem, e é importante ressaltar que essas predições de cobertura foram realizadas usando os parâmetros que temos em mãos no nosso sistema, além de considerar a limitação de potência de 1 watt e as frequências da banda de UHF, que é a banda espectral para TV. Com essas predições em mãos, é possível fazer a implementação do nosso sistema nesses locais candidatos. O nosso sistema em si ele é uma rede projetada através de rádio definido por software, né, que tem uma grande vantagem de trazer para a gente flexibilidade e baixo custo. Então a proposta desse sistema é que a gente obtenha uma rede que possa servir como uma infraestrutura completa de acesso ou até mesmo como base para outros sistemas como Wi-Fi e redes de sensores com aplicações em IoT. Essa pesquisa tem grande potencial para atender as aplicações na área de educação, saúde, monitoramento ambiental, agronegócio e inclusão digital. Também os resultados dessa pesquisa podem ser interessantes para operadoras regionais, provedores de internet, empresas de tecnologia e servidores públicos que visam inovar, expandir seus serviços ou atender comunidades que atualmente estão desconectadas. Muito obrigado. Olá, meu nome é Matheus Seda, eu sou pesquisador e professor aqui no Inatel. Olá, meu nome é Luiz Augusto, eu sou professor e pesquisador aqui no Inatel e a gente vai demonstrar um sistema rádio sob fibra desenvolvido para comunicações em áreas remotas. E esse sistema ele é bastante interessante porque ele usa modulação direta, é um tipo de uma técnica de modulação mais barata que modulação externa. E esse sistema que a gente desenvolveu, ele dá suporte a comunicações MIMO 2x2. O MIMO ele pode ser desenvolvido tanto para aumento da vazão quanto para aumento da robustez. Nesse experimento, o sistema MIMO ele foi desenvolvido para aumento da robustez, e ele suporta comunicações MIMO 2x2, e para isso a gente tem algumas antenas que elas devem estar devidamente espaçadas para que os canais sejam descorrelacionados. E no momento que um canal entrar em inoperância, o outro canal tem uma probabilidade muito baixa de também estar em inoperância. Bem, então o que nós temos aqui é a implementação do que o Luiz Augusto falou, né? A gente tem aqui o nosso transceptor, que é o rádio desenvolvido pelo nosso grupo, e o que a gente está testando aqui agora é a implementação do sistema rádio sob fibra com o intuito de aumentar o alcance desse sistema, desse enlace. E o rádio sob fibra, só relembrando, ele consegue substituir os cabos longos, cabos elétricos muito longos, por uma fibra ótica, né, que vai ter uma eficiência muito melhor no nosso sistema. Então a gente está implementando aqui 2 transceptores desenvolvidos pela nossa equipe, um definido como estação base
e o outro definido como estação de usuário. Então, a gente vai interligar o sistema rádio sob fibra entre o transmissor e a antena transmissora. Então, como funciona o sistema? O transmissor vai gerar o sinal no domínio elétrico, o sinal de rádio. Os módulos ROF vão converter esse sinal elétrico para o domínio óptico, então eles vão ser convertidos para luz. Essa luz vai trafegar por 20 km de fibra óptica, então apesar de estar enrolado aqui, né, a gente tem esses 20 km. Do outro lado desse enlace de fibra óptica, os outros módulos vão converter de volta para o domínio elétrico e esse sinal elétrico vai ser irradiado pelas antenas até a estação de usuário. Com isso, apesar de todo esse percurso, a gente tem uma eficiência, uma queda de desempenho muito pequena, se comparado se não existisse aqui o nosso rádio sob fibra nesse enlace. O foco desse trabalho é na rede de transporte de sistemas 5G, 6G. O grande objetivo é transportar um sinal de uma estação central até uma estação rádio base, onde esse sinal vai ser irradiado para cobrir uma determinada região. O foco é a gente atingir áreas remotas, né, aumentar a cobertura. E essa conexão entre a estação base e a Central Office, ela está sendo realizada via enlace óptico, né, usando a tecnologia rádio sob fibra. E essa tecnologia de rádio sob fibra analógico, ela permite simplificar bastante a infraestrutura da rede. Isso é bastante importante nesse cenário de comunicação, porque nessas regiões remotas a gente tem uma baixa densidade populacional e, consequentemente, um baixo investimento, né, em infraestrutura. Então a gente quer simplificar a infraestrutura, né, tornar a estação rádio base mais simplificada possível, e a tecnologia rádio sob fibra analógica permite isso, porque o sinal já é transmitido no seu formato analógico, né, já na frequência de acesso, e então a gente precisa simplesmente amplificar esse sinal na estação rádio base, né, só que tem alguns problemas envolvidos com essa abordagem, né. Essa abordagem, os dispositivos que são utilizados nesse sistema, eles são dispositivos não lineares, né? Então, conforme a gente aumenta a potência de RF e a potência óptica também para aumentar a cobertura e chegar em regiões mais distantes, a gente começa a ter distorções não lineares no sinal, né? E nesse trabalho a gente está desenvolvendo um esquema de pré-distorção digital baseado em aprendizado de máquina que permite melhorar a qualidade para o usuário final. Bom, esse é o setup que a gente está utilizando para fazer a rede de transporte do sistema 5G. Então, o sinal 5G/6G, ele é gerado por esse equipamento, é uma USRP, ele gera o sinal, as amostras do sinal, com uma forma de onda GFTM, uma forma de onda adequada para comunicações em áreas remotas. Esse sinal, ele modula uma portadora óptica, que é gerada por esse laser. Esse é um laser sintonizável, que gera uma portadora óptica num determinado comprimento de onda, e essa portadora óptica ela é modulada por esse sinal de RF usando a modulação externa, né? O componente principal da modulação externa é o modulador de Mach-Zehnder. Então esse modulador que está aqui, ele recebe esses dois sinais, tanto o sinal de RF quanto a portadora óptica, e o sinal óptico então é modulado pela portadora de RF usando uma modulação em amplitude. Esse sinal modulado, ele pode ser injetado numa fibra óptica de alguns quilômetros, né? E essa fibra óptica vai ser a conexão entre a extração central e a estação rádio base. E na estação rádio base, a gente precisa fazer a fotodetecção desse sinal usando esse componente, um fotodetector, que faz a conversão novamente do sinal óptico para elétrico. Esse sinal elétrico, ele pode ser amplificado para cobrir uma determinada área. E como o sinal já está também na frequência de acesso, né, basta que ele seja amplificado e irradiado. Aqui está a constelação do sinal recebido, né, essa constelação ela mostra que os símbolos que foram recebidos, e nessa constelação, quanto mais concentrado forem os símbolos, melhor a qualidade de comunicação, melhor a qualidade para o usuário final. Conforme a gente vai aumentando a potência de RF, com o objetivo de aumentar a cobertura, como o dispositivo que faz a modulação eletroóptica é um dispositivo não linear, a qualidade vai diminuindo, a qualidade de transmissão vai diminuindo. A gente consegue perceber isso pelo aumento da dispersão dos símbolos na constelação. E para combater esse problema, a gente implementou um sistema de pré-distorção digital baseado em aprendizado de máquina. Quando eu ligo
esse sistema de pré-distorção, os símbolos voltam a ficar mais concentrados na constelação e a gente consegue melhorar a qualidade de transmissão. Como esse projeto ele usa uma modulação adaptativa, né, baseada na estimação da relação sinal-ruído, né, se eu aumentar muito a potência de RF, né, as distorções vão fazer com que a relação sinal-ruído diminua e a ordem de modulação diminui. Diminuindo a ordem de modulação, né, o resultado disso é diminuir a vazão, né, diminuir a velocidade, né, de internet para o usuário final. O sistema de pré-distorção desenvolvido permite, inclusive, que a gente mantenha ordens de modulação mais elevadas. Oi, meu nome é Matheus Lidori, eu sou engenheiro de software aqui no Inatel e eu sou responsável pelo desenvolvimento da plataforma de acesso remoto a recursos compartilhados. A plataforma foi concebida porque o Inatel tem vários recursos de desenvolvimento e pesquisa de ponta, mas eles ficam limitados por recursos físicos e de rede. E a problemática se desenha em como poder compartilhar esses recursos entre os departamentos do Inatel e, mais importante ainda, entre os colaboradores externos. Sejam esses colaboradores universidades, empresas parceiras ou a indústria. A solução é um sistema online que permite que os usuários, de forma simples, possam visualizar os recursos disponíveis, solicitar agendamento e acessar esses recursos no horário permitido. É uma plataforma que é para ser intuitiva e com poucos cliques o usuário consegue buscar e selecionar os setups disponíveis para o seu projeto, escolher o período de reserva e, no período permitido, fazer o acesso e realizar os testes necessários. Por exemplo, um pesquisador que atua com rede sem fio pode reservar de forma remota um setup que contém antenas, rádios definidos por software e um analisador de espectro. No horário agendado, ele acessa essa plataforma, realiza os experimentos diretamente na plataforma e, quando o período de agendamento se encerra, o acesso dele é revogado automaticamente. Isso tudo sem precisar estar fisicamente no Inatel, o que se torna muito relevante quando a gente fala de comunicação em áreas remotas, uso de TV White Space, máquinas especializadas para teste de inteligência artificial e pesquisas voltadas para o futuro da rede 6G. Atualmente a plataforma se encontra em fase de desenvolvimento, com a parte de agendamento de recursos já funcional e em teste. A plataforma tem um enorme potencial para ampliar o alcance das pesquisas feitas no Inatel. Empresas podem utilizar para poder validar projetos, realizar testes de compatibilidade e desenvolver novos equipamentos sem precisar montar um laboratório próprio. As universidades parceiras podem fornecer para os seus estudantes e pesquisadores mais equipamentos para poder fazer as suas pesquisas e realizar seus testes. E no âmbito nacional isso contribui para democratizar o acesso às tecnologias avançadas. Então, com essa ferramenta, o Inatel reforça o seu papel como um centro de excelência em pesquisa e desenvolvimento, oferecendo não só conhecimento, mas também infraestrutura compartilhada para todos os parceiros. Bom, pessoal, então vocês viram aí todas as frentes que nós estamos desenvolvendo dentro desse projeto, né? O TV White Space ele é de fato uma oportunidade interessante para o Brasil em termos de abertura de espaço numa nova tecnologia, é algo novo, é algo que pode fazer parte da rede 6G, e que não atende os problemas só do Brasil, né? Isso é uma tecnologia que pode ser aplicada em outros países, como por exemplo Índia, China, África do Sul. Inclusive na África do Sul esse sistema já é utilizado, no entanto eles usam um sistema baseado no Wi-Fi que não tem essa flexibilidade de coexistência da nossa proposta. Então a gente vê o TV White Space como sendo uma oportunidade interessante para o Brasil se posicionar como um líder em uma tecnologia que pode ter um apelo mundial. Então eu espero que vocês tenham apreciado esse vídeo e até o próximo. Obrigado.